Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui, mais um vídeo para o projeto Missão, correção aí desse simulado para o projeto V11 da PRF. Vamos lá, corrigir essas 5 questões referentes a esse nosso simulado aí. Bom, deixa eu só colocar aqui na nossa tela. Vamos lá. Então foram essas 3 questões iniciais, né? Então, que faziam referência a uma situação de uma carreta parada em um semáforo que teve a sua traseira atingida por um outro veículo. No caso clássico, então, de colisão, tá? Então, ó, certa carreta parada em um semáforo teve a sua traseira atingida por um veículo. Deixa eu só conferir aqui se está gravando. Tá gravando certinho, tá? Então, teve a sua traseira atingida por um veículo. Logo após a colisão, ambos foram projetados juntos. Pessoal, é aquilo que eu sempre falo com vocês a respeito de colisão, tá? Como os dois foram lançados juntos à frente, tá? Significa que um ficou atrelado ao outro, tá? Então, você teve o caminhão que estava ali parado inicialmente, o carro pegou, bateu nele, os dois foram juntos para frente. Então, quando falar isso daqui para vocês, tá? Você tem que lembrar que tipo de colisão foi aquela. Lembrando a vocês que nós temos, a princípio, 2 tipos de colisão. Vai ter uma terceira também, mas a gente separa as colisões entre elástica e inelástica. A elástica é quando a gente tem uma restituição e não há dano aos veículos, aos objetos envolvidos, né? E, portanto, eles vão se separar, tá? Então, se vai bater, vai separar, um vai para um lado, outro vai para o outro. E a colisão inelástica, a gente tem dano, não tem a restituição total, né? Então, a gente tem o dano, os objetos provavelmente vão se aderir, ou se não se aderir, eles vão reduzir muito a velocidade, enfim. Tem que separar colisão inelástica de colisão elástica. Quando o texto fala isso aqui, é claramente um tipo de colisão inelástica, tá? Beleza? Ô Felipe, para que eu tenho que saber isso? Então, deixa eu voltar para cá, né? Eu preciso voltar para cá para você me ver e eu posso falar isso com você diretamente. Por que eu tenho que saber que a colisão é inelástica ou elástica? É porque é o seguinte, pessoal, a colisão, todas as colisões, qualquer que sejam, elas sempre vão conservar quantidade de movimento, tá? Ou momento linear, sempre. Então, seja ela inelástica, seja ela elástica, a gente sempre vai ter a conservação da quantidade de movimento, que é o quê? Tá? O que difere aqui vai ser a conservação da energia cinética. Então, no caso da. É lógico, vamos pensar, vamos construir o raciocínio. Você tem um veículo que bate em outro e tem uma aderência, né? Ou seja, houve dano, significa que a gente reduziu a velocidade do veículo. E por que, Felipe, que essa velocidade reduziu? É porque teve o dano. Energia não se perde, não se cria, apenas se transforma. Então, para que houvesse aquele dano ali, né, a gente tinha que tirar energia de algum lugar. E de onde que foi? A gente tirou a energia cinética do movimento do veículo, né? Então, e a energia não se perde, ela apenas se transforma. Então, quando a gente tem uma colisão inelástica, a gente sabe que vai ter aí o dano, os objetos vão sofrer dano, tá? Então, não há conservação de energia cinética, tá? Muito cuidado com isso, porque isso é muito comum nas provas. Perguntar, há conservação de energia cinética? Não há conservação. Então, se a colisão for inelástica, não há conservação de energia cinética, tá? Embora tenhamos, né, a conservação da quantidade de movimento. Tudo bem? Então, tudo se resolve com esses conceitos. Se você entender esses conceitos aqui, maravilha, você vai entender a questão. Show de bola? Então, vou voltar, né? A questão. Ó, então, tava a carreta lá parada, o veículo bateu na traseira da carreta, os dois foram projetados à frente, juntos, né, com a velocidade de 2 metros por segundo, tá? Então, eles foram projetados à frente com essa velocidade aqui, no mesmo sentido e direção em que o veículo se deslocava inicialmente. Veículo, tá? Sabendo-se que a massa do caminhão era cerca de 4 vezes a massa do carro, julgue os itens a seguir. 33. A colisão entre o caminhão e o veículo foi elástica, uma vez que não houve danos aos móveis envolvidos. Bom,
Primeiro, eu não posso afirmar, né, que foi elástica devido a isso. Eu sei que um ficou junto ao outro. Então, a gente é subtendido que se um juntou o outro, teve porrada, né, no outro, teve deformação, tá? Então, teve deformação para os dois irem juntos à frente. Né? Não há como, por exemplo, o veículo bateu no outro lá e não sofreu dano, jogou o outro para frente sem sofrer dano se os dois foram juntos. Não, né? Então, a gente teve dano aí, a gente teve uma colisão inelástica e não elástica, como afirma a 33. Então, a 33 está errada. A colisão entre o caminhão e o veículo foi inelástica, tá? Então, foi inelástica, beleza? A sua dúvida pode persistir em, Felipe, mas como é que eu sei que essa segunda parte aí, uma vez que não houve danos aos móveis envolvidos? Você sabe através do juntos. Quando a gente fala que os dois foram juntos, a gente teve dano aí. A não ser que fosse, por exemplo, pessoal, uma mola, fosse um objeto de um elástico, né, duas bolinhas elásticas. E então aí beleza, ok, mas se os dois foram jogados juntos, né, à frente, a gente teve aí a, a gente teve a colisão inelástica, ok? Então a 33 está errada. 34. Na situação descrita, houve conservação de quantidade de movimento e energia cinética. Bom, já dei a explicação. Colisão inelástica, há conservação de quantidade de movimento, uma vez que qualquer tipo de colisão tem essa conservação, mas não se conserva a energia cinética. Então, também está errada. Isso daqui também é uma afirmação errada. As duas, então, são erradas, tá? Ok? Foi o que eu expliquei anteriormente, beleza? E 35. A velocidade do veículo imediatamente antes da colisão era igual a 10 quilômetros por hora. Bom, aí já envolve cálculo, não tem como sair daqui sem resolver através de cálculo, tá, pessoal? Bom, como é que eu faço isso? Pessoal, você vai fazer através da conservação de quantidade de movimento. Quer dizer que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. E quando eu falo quantidade de movimento, pessoal, estou falando quantidade de movimento do sistema, tá? Então, quando eu falo assim, que a quantidade de movimento se conserva, eu estou falando do sistema. E quem era o sistema antes? E quem é o sistema depois? O sistema antes, carro e veículo. O sistema depois, antes, carro e veículo. Depois, carro e veículo. Então, a quantidade de movimento do sistema antes é o quê? É a carro e veículo, né? É carreta e veículo, né? É a quantidade de movimento da carreta mais a quantidade de movimento do veículo antes. Isso é igual à quantidade de movimento da carreta mais a quantidade de movimento do veículo após a colisão. Tá? Show de bola? A quantidade de movimento da carreta antes, ela é zero. Ô Felipe, e como é que você sabe disso? É zero porque a velocidade da carreta antes é zero. Fala que a carreta estava parada em um semáforo, ou seja, estava em repouso. Quer dizer que a quantidade de movimento é zero. Mas como é que você sabe disso, Felipe? É porque é o seguinte, pessoal, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se esse cara aqui é zero, eu zero tudo. Né? Zero vezes massa vai dar zero, então a quantidade de movimento é zero. Tá? Então a quantidade de movimento do veículo antes da colisão é igual ao quê? A quantidade de movimento da carreta mais do veículo depois da colisão. Só que tem um detalhe, pessoal. O veículo e a carreta agora fazem parte de um mesmo corpo. Tá? Calcular a quantidade de movimento aqui separada é perda de tempo. O que você vai fazer? Você vai lembrar que agora os dois fazem parte de um corpo só. É como se fosse um corpo só se deslocando. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que a quantidade de movimento do veículo antes vai ser o quê? A massa do veículo vezes a sua velocidade antes, que a gente não sabe. Isso é igual a massa do veículo, né? Mais a massa da carreta. Isso tudo vezes a velocidade após a colisão, que a gente já sabe. Show de bola? Pessoal, foi informado para a gente que a massa da carreta ela é 4 vezes maior, ela é 4 vezes a massa do veículo. Ou seja, MC é igual a 4 vezes MV. Tá? Então a gente vai usar essa informação, tá? Então a massa do veículo é o quê? Desculpa. A massa do veículo é mv,
massa do veículo, vezes a velocidade antes, que nós não sabemos. Isso é igual ao quê? A massa do veículo, que é massa do veículo, mais a massa do caminhão, da carreta, enfim, que é 4 mv. 4 mv. Isso tudo vezes 2, que é a velocidade antes. De bola? Aí você deve estar pensando assim, pô, Felipe, mas tem duas incógnitas aí, velho. Como é que eu vou sair disso daí, mano? Ó, pessoal, eu posso até ter duas incógnitas, mas reparem que eu tenho uma multiplicação. O que que vai acontecer aqui? A gente vai cortar esse cara. Ah, então, ó, no final das contas vai ficar o quê? M vezes V, vezes a velocidade antes, é igual a 5mv vezes 2. 2 vezes 5 dá 10, né? Então, eu vou ter mv vezes a velocidade é igual a 10mv. Corto mv com mv, porque tem uma multiplicação dos dois lados, a velocidade é 10. Aí o aluno mais afoito, mais desesperado, olha para isso daqui e fala o quê? Questão correta. Pessoal, cuidado. Tem a unidade de medida. O valor que eu encontrei está em metros por segundo, não em quilômetros por hora. Portanto, a questão está errada, porque ela afirma que a velocidade imediatamente do veículo antes a colisão era 10 quilômetros por hora, e não, é 10 metros por segundo, ok? Então, 33 errado, 34 errado, 35 errado. Cuidado, hein? Cuidado com as unidades de medida. Show de bola? Vou dar uma pausinha aqui só para a gente partir para as questões 35 desculpa, 36 e 37. Bom, pessoal, vamos lá. As questões 36 e 37, tá? Elas fazem referência, eu não coloquei o. Deixa eu só colocar aqui o texto, tá? Agora sim, né? Agora tem um texto aí. Bom, vamos lá, pessoal. Ah, diz assim: uma, uma situação muito comum enfrentada por condutores e passageiros de veículos automotores é a de movimento lateral em relação ao interior do veículo nas situações em que os veículos contornam curvas. Provavelmente você já deve ter passado por isso. Você está lá no carro e aí o carro contorna a curva e de repente você se vê sendo lançado à porta, né? Inclusive, se a porta estiver mal fechada ou aberta, você pode ser lançado em tese para fora, tá? Ah, esse fenômeno também é percebido por exemplo, em situações de secagem de roupas em máquinas que possuem função centrífuga, uma vez que as roupas que inicialmente estavam no centro da máquina se encontram nas laterais do tambor ao término da lavagem. Considerando esses fatos, julgue os itens a seguir. Então, a ideia é a seguinte: o carro está lá contornando a curva, eu acabo indo parar na porta se eu não tiver com cinto, né? Ou a tendência é parar na porta. Ou tem ali uma máquina batendo a roupa, e aí a roupa vai para as laterais do tambor, né? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece, né? Bom, pessoal, a minha explicação você já vai entender todo o processo aqui, então volta para cá, volta para mim aqui. Pessoal, muita gente gosta de falar que isso ocorre devido à força centrífuga, tá? Como eu comentei com vocês no texto da resposta, quando eu fiz prova para o Detran, isso lá atrás, quando eu tirei minha carteira, isso lá meados dos anos 2000, no livrinho do Detran vinha lá a força centrífuga, né? E até mesmo na prova que eu fiz, estava lá escrito força centrífuga. Naquela época eu já tinha um pouco de conhecimento de física, eu lembro de ter olhado aquilo e falar, não, esse negócio está errado, né? E por que que está errado, pessoal? É que força centrífuga, ela não é de fato uma força. Explico o porquê. A força centrífuga nada mais é do que uma percepção empírica da inércia, tá? É uma percepção visual da inércia. Nós não podemos chamar isso de força. Por quê? Para ser caracterizada a força para ser caracterizada, né, então, uma grandeza física, para ser caracterizada como força, como grandeza vetorial, ela precisa ter o quê? Uma direção, um sentido, um módulo, tá? Tal como, por exemplo, a força gravitacional. Sentido, né? De onde o objeto está para o centro da Terra. Direção.
Geralmente vertical, né? Se a gente olhar, né, o contexto, mas pode ser horizontal, enfim. Ah, força centrípeta, do objeto para o centro, tá? Então, o sentido do objeto para o centro. A direção, vertical, horizontal, né? Então, hora diagonal, tem um valor. E a força centrífuga, quanto ela vale? Qual é o módulo? Qual é a direção? Qual é o sentido dessa força? Não existe, porque ela não é uma força, tá? Ela não pode ser considerada uma força. Ela é uma percepção empírica visual e foi uma gambiarra que alguns físicos utilizaram para explicar alguns fenômenos que é, lá na graduação são mais importantes do que aqui, para a gente não faz tanto sentido. Mas o fato é que você entender que a força centrífuga ela não é presente nesses casos. Ela, na verdade, ela não existe de fato, como a gente tem a força gravitacional, a força centrípeta, a força eletromagnética, a força elétrica, essas forças existem de fato. A força centrífuga não. E o que que a banca gosta muito de fazer em determinados momentos? Confundir força centrífuga com força centrípeta. A centrípeta existe. A centrípeta é extremamente importante, pessoal, porque todo movimento circular tem força centrípeta, tá? Mas força centrífuga não. E cuidado, porque as bancas gostam muito de falar que as coisas acontecem devido à força centrípeta. E não é, tá? Por exemplo, o cara foi parar lá do outro lado. Aí tem muita banca que gosta de falar assim: ele foi parar do outro lado por causa da força centrípeta. Não, negativo. Não é devido à força centrípeta, tampouco devido à força centrífuga, que ela não é uma força de fato. Tá? Então, considerar a força centrífuga como força é errado, é equivocado, porque ela não tem direção, ela não tem módulo, ela não tem sentido. Lá na graduação, a gente de fato usa força centrífuga para algumas coisas, mas é uma gambiarra que a gente usa lá para resolver alguns problemas de ordem superior, tá? Então, não, para nós aqui não cabe esse fator. O fato é que ela não é uma força. E que o que que explica, então, Felipe, eu sair pela tangente, né, e as roupas irem parar no lateral do tambor quando a máquina está ali girando? Pessoal, nada mais do que inércia. É a inércia, tá? Imagina um veículo andando em linha reta. O seu corpo acompanha esse movimento, tá? Para quem não sabe, não entende a inércia, eu vou explicar assim, de um jeito que você vai entender perfeitamente. Quando você, por exemplo, tá em cima de uma moto. Perceba que se o cara, por exemplo, você está na garupa de uma moto, o cara está pilotando. Perceba que se o cara acelerar muito forte, seu corpo em tese vai para trás. Mas não é que ele vai para trás. Olha que coisa interessante. O seu tronco está preso à moto. Tá? Aliás, suas pernas estão fixas à moto. E o seu tronco está livre. Ô, João Bobo. Quando a moto acelera, ela exerce uma força resultante muito grande nas suas pernas. O seu tronco ainda não percebeu essa força. Como o seu tronco está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Então a tendência dele é ficar o quê? Em repouso. Aí o resto, né, sua perna, sua cintura, vão para frente e faz o quê? Puxa seu corpo junto. Então você toma aquele baque, né? Então, a inércia é isso. Um outro exemplo, né? Você está lá no ônibus, segurando aqui de boa, está meio sonolento e tal, o motorista para de uma vez, freia de uma vez. Qual que é a tendência? Você continuar. Por quê? Porque você já estava em movimento. O ônibus estava em movimento, você estava em movimento junto com o ônibus, de repente a gente aplicou uma força resultante no sentido contrário, houve uma aceleração para o ônibus no sentido contrário, mas você não recebeu essa aceleração. Felipe, por que que você não recebeu essa aceleração? Primeiro que você estava João Bobo aqui no segurando, e outra que seus pés não tinham atrito suficiente para segurar. Então, você vai acabar indo à frente, tá? É isso que acontece no caso né, de movimentos circulares que as pessoas vão para os cantos das portas. É porque, basicamente, a tendência dela era continuar. Só que o veículo faz o quê? O veículo muda de direção. O veículo que antes estava indo em linha reta, ele faz o quê? Opa, vira. E aí o veículo vira e você tende a continuar em linha reta. E é por isso que você
acaba indo parar lá nas portas, né? Eu estou exagerando o caso, tá, pessoal? É lógico que, devido ao atrito do banco, você acaba, né, indo um pouquinho, mas exagerando a situação, a tendência sua era continuar em linha reta, só que o veículo virou, e aí você acaba batendo na porta do veículo. Então, é por isso que você bate nas portas do veículo quando o veículo está fazendo a curva. Não é por causa da força centrípeta, cuidado, tá? A força centrípeta, ela segura o movimento para ele ser circular, tá? E se ela não existir, você logicamente vai sair pela tangente, mas não é por causa da força centrípeta em si. Pode ser devido a atuação mais inercial do que da força centrípeta, ok, mas falar assim, ah, é por causa da força centrípeta, tá errado. Não é. Você tem que entender o caso concreto. É o quê? Ah, faltou força centrípeta suficiente para compensar a inércia. Aí, ok, tá? Mas falar, ah, é por causa da força centrípeta. Não, tá errado. Da mesma maneira que falar que é por causa da força centrífuga. Não é, tá? Então, é devido ao quê? Inércia. No mesmo caso das roupas na máquina de lavar. A roupa tá ali, paradinha. Você dá um impulso inicial para ela, a tendência dela é continuar em linha reta. Então, todo o corpo em movimento tende a continuar em movimento, em linha reta. Ela tende a continuar em movimento em linha reta. Só que tem um tambor ali. Ela bate no tambor, acaba batendo nas paredes e aí acaba ficando ali. Então, não é por causa da força centrífuga, ela não existe essa força, tá? É uma gambiarra aí dos físicos, beleza? Então, com isso, a gente consegue já responder a questão 36. Nas duas situações apresentadas, a força centrífuga, uma força de fato que vetorialmente tem o sentido do centro para fora do movimento circular, é responsável por esse tipo de situação. Errado, pessoal. Essa força não existe, tá? Até de fato, você sai pela tangente, mas não é devido a essa força centrífuga, que é uma gambiarra aí no caso. Errado, tá? 37. A aceleração lateral sofrida nessas situações pode ser calculada através da aceleração centrípeta. Ok, tá? Mas, Felipe, eu posso calcular a aceleração lateral através de aceleração? Claro. Uma vez que é devido à força centrípeta, que você não sai por aí, né? Pela tangente no carro. Então, você tem uma coisa compensando a aceleração centrípeta, com isso você consegue encontrar aceleração lateral. Tá? Então, sempre que te perguntar, viu, pessoal, assim, ah, qual que é a aceleração lateral em movimento circular? Aceleração centrípeta. Tá? Então, não se esqueçam, sempre te perguntar qual que é a aceleração lateral no movimento circular, lógico que você tem que analisar o caso, mas na maioria dos casos é aceleração centrípeta. E como é que eu faço para calcular essa aceleração centrípeta? Velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Então, a primeira premissa está certa, tá? A aceleração lateral sofrida nessa situação pode ser calculada através da aceleração centrípeta, está certo? E que pode ser representada matematicamente por isso aqui. Galera, não é comum ser representado por isso. E o aluno mais afoito, desatento, pode olhar e falar assim, ou aquele que só gravou a fórmula pode olhar para isso aqui e falar, ah, pô, tá errado. Só que tem que tomar cuidado. Por quê, pessoal? Esse cara tem duas representações distintas. Pode ser 2πrf, tá? Ou pode ser a angular vezes o raio. Então, muito cuidado, tá? Porque isso aqui tem representações distintas, então não vá com tanta sede ao pote. A aceleração centrípeta pode ser representada por isso daqui, mas pode também, no lugar de V, ter isso aqui ou isso aqui. Percebam que não tem nada de velocidade angular, W, na forma, então eu não vou usar isso aqui. No lugar de V, eu vou colocar isso aqui, para ver se a gente vai chegar nesse resultado. Então, a aceleração centrípeta é 2π RF ao quadrado dividido pelo raio. Aí a gente vai ter o quê? Nós vamos ter que 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado, cuidado, viu? Cuidado aqui. Porque tem muita gente que pode olhar para isso aqui e falar assim, ah, Felipe, mas aí você tem que usar aquela regra do eleva o primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais Cuidado, isso aí é só para somas e subtrações. A gente está usando aqui uma multiplicação. A multiplicação eleva todo mundo. Está todo mundo sendo elevado ao quadrado aqui. Tudo bem? Então, a gente vai ter 4π ao quadrado, r ao quadrado,
F ao quadrado, todo mundo dividido por R. Tudo bem? Eu tenho R em cima e R embaixo, eu posso cortar um R com o R de baixo. Então, vai sobrar o quê? 4π ao quadrado, R vezes F ao quadrado. Como eu tenho π e F ao quadrado, eu posso colocar eles em evidência ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? 4R, tirar um R daqui, né? Vezes o quê? Π vezes F ao quadrado, que é exatamente o que a 37 afirmou, ou seja, questão correta. Tudo bem? Então, assim, cuidado, tá? Questão de Sebrasp, FGV, essas bancas mais ardilosas, você nunca deve ler uma questão com displicência, nunca deve ler uma questão com preguiça, sempre com cuidado, sempre com muita atenção. Tá? Eu sei que em alguns momentos o sono pode bater, o cansaço também, e às vezes nós erramos por bobagem, mas sempre que você for fazer um simulado, preste atenção. Não vale, essa questão é fácil, é de boa, não. Faça como você faria na prova. Então, pegue ali a questão, lê bonitinho, né? Faça tudo certinho para que você tenha mais atenção. Eu sei que no momento de cansaço a gente pode acabar deixando passar alguns detalhes, mas tente fazer isso em uma questão, mas o resto você tentar fazer com a maior atenção possível. Aqui a gente já está tão no automático, né? Que, e as bancas sabem disso. As bancas sabem que nós sabemos algumas coisas no automático. Então, chega lá uma questão de direito, por exemplo, constitucional, ela vem com um texto que é automático, mas ela muda algo ali muito, muito, sim, sensível, e às vezes você erra por falta de atenção. Então, muito cuidado com esse detalhe, beleza? Pessoal, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado e até mais. Tchau!